Hoje vamos para a nossa segunda aula de pneumatologia, né? Então, pneumatologia é a doutrina do Espírito Santo, tá? Espírito Santo em grego é pneuma. Pneuma é um sopro. Então, é um sopro. Então, quando Deus manda o Espírito para a gente, ele assopra. É um sopro, pneuma, pneumatologia, ok? Na primeira aula a gente estudou sobre a pessoa do Espírito Santo, que ele é uma pessoa, igual a Trindade, tá? O Pai, o Filho e o Espírito. Ele é uma pessoa, tem vontade, ele testemunha, ele corrige, ele dá ordem, ele nos dá os dons. Tá? Ele é uma pessoa completa em si só. Tá? Assim como Deus Pai é uma pessoa completa, Deus Filho é uma pessoa completa, o Espírito Santo também é uma pessoa completa. Ok? Hoje, na nossa segunda aula, a gente vai estudar sobre a divindade do Espírito Santo. O que a Bíblia fala sobre a divindade? Então, ele é chamado Deus. Então, a Bíblia também se refere ao Espírito Santo como Deus. Ok? Atos, capítulo 5, do versículo 1 ao 4. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, veja, ele mentiu a Deus. Então ele fala, você mentiu ao Espírito Santo. Depois ele confirma, você mentiu a Deus. Qual é a palavra que ele usa no grego aqui? Tel. A palavra aqui, Deus, é tel. É a mesma palavra quando ele se refere ao Deus Pai. Então, tel. Tel que vem de teologia. Tel, Deus. Logia, ciência. Ciência de Deus. Teologia, tel, Deus. Então, no grego, tel é Deus. Então, Pedro se referiu ao Espírito Santo como Deus. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja que se reunia na cidade de Coríntios, capítulo 12, o versículo 11 e o 18. Não do 11 ao 18, o 11 e o 18. 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então aqui Paulo está dizendo à igreja de Coríntios sobre os dons. Um só é o Espírito, e ele reparte a cada um como ele quer. Versículo 18. Mas agora Deus, aqui a palavra é theos, em grego, theos, Deus. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Então veja, ele inicia falando que o Espírito reparte particularmente cada um como quer dentro do corpo. Depois ele se refere ao mesmo Espírito, mas agora como Deus. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Então, divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Então, ele é chamado Deus. Letra A, chamado Deus. B, ele é chamado de Senhor. Então, não só como Deus. O Espírito Santo é chamado de Senhor. Ainda, na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 3, do versículo 17 ao 18. Ora, o Senhor é o Espírito. Então, olha como que ele começa esse versículo. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto,
refletindo como espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então ele fala que o Espírito é o Senhor e que o Espírito é do Senhor. Então, duas pessoas distintas, mas os dois são o Senhor. Então, ele indica o quê? A mesma essência entre Jesus e o Espírito. E o Espírito também é indicado como o Espírito da segunda pessoa da Trindade. Então, o Senhor é o Espírito. E depois ele fala, o Espírito do Senhor. Duas pessoas distintas com a mesma essência. Deus. O Espírito é chamado Senhor. Gálatas, capítulo 4, versículos 6 e 7. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então, o Espírito é o Senhor, o Espírito do Senhor, o Espírito de seu Filho. Tá? Então, o Espírito é chamado Senhor. Ok? Então, ele é chamado Deus e é chamado Senhor. Letra C. Ele tem atributos divinos. Então, Deus tem os seus atributos. Deus tem os atributos comunicáveis e os não comunicáveis. Quais são os que ele não comunica? Ele é santíssimo. Ele é eterno. Ele é infinito. Então, são atributos que ele não comunica com as suas criaturas. Tá? Então, ele tem esses atributos divinos, que só Deus tem. Tá? Então, letra A. Eternidade. Ele é eterno. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então, o Espírito eterno. Eternidade, um atributo divino, um atributo não comunicável. Ele não passa esse atributo para as suas criaturas. Tá? Ele é eterno. Nós temos um início. Ele não tem início. Ele é eterno. Segundo atributo, ele é onipresente. Então, onipresença, mais um atributo que ele não comunica com as suas criaturas. Só ele é onipresente. Tá? Então, ele está em todos os lugares. Salmo 139, verso 7. Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Então, o Espírito está em todos os lugares. O salmista aqui escreve o quê? Como que eu fugirei, me esconderei, me ocultarei do teu Espírito? Nunca. Porque ele é eterno. Tá bem? C. Ele é onisciente. Então, ele também é onisciente. É um atributo divino. Ele é divino, ele é Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo a Coríntios, capítulo 2, versículo 10, parte B. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, o Espírito penetra. Ele sabe de tudo. Onisciente. Nada escapa ao conhecimento do Espírito Santo de Deus, porque ele também é Deus. Ele é onisciente. Ele é onipotente. Ele tem todo o poder. Acho que eu pulei um aqui. Lucas capítulo 1, versículo 35. O Espírito Santo virá sobre você, assim aquele que nascer será chamado Santo Filho de Deus. Então, o Espírito Santo virá sobre você, assim aquele que nascer será chamado Santo Filho de Deus. Então, ele pode todas as coisas, ele é onipotente, ele tem todo o poder, assim como o Pai e o Filho. E, verdade. Ele é a verdade. O Filho disse, eu sou a verdade, o caminho e a vida. E o Espírito? João 14, 6. Disse-lhe Jesus,
Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o Espírito, João 14:17. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, ele também é a verdade, assim como Jesus é a verdade. A vida. Jesus disse: eu sou a verdade, eu sou a vida. Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então ele também é a vida. Ele é a verdade, ele é a vida. Assim como Jesus também é. Santidade. Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, quando os serafins lá ao redor do Deus Pai diz Santo, Santo, Santo é o Senhor, eles estão se referindo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Espírito Santo. Ele é santíssimo, assim como o Pai é, assim como o Filho é. Então, santidade também é um atributo do Espírito Santo. Graça. Então, quem nos deu graça? Deus Pai, Deus Filho e também o Espírito Santo. Ele nos dá graça. Hebreus capítulo 10, versículo 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Então, Hebreus 10, 29. Então, quem nos concedeu graça? O que é graça? O favor imerecido. Quem nos deu o favor imerecido? O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Tá? Então, lembrando, graça é o favor imerecido. É dar o que a gente não merece. Misericórdia é não dar o que a gente merece. Então, temos que ser condenados. Deus não nos condena. Ele é misericordioso. Somos filhos de Deus. Graça é nos dar o que nós não merecemos, que é entrar no seu reino. Então, Espírito da graça. O Espírito Santo também opera na graça que nos foi concedida, que é ser salvos, ser declarados justos através do sacrifício de Cristo e nos dar o reino, entrarmos no reino de Deus. Então, o Espírito Santo também faz parte da graça concedida a todas as pessoas que creem em Cristo, a todos os cristãos. Glória. Jesus Cristo é o Rei da glória. Deus Pai é o Rei da glória. O Espírito Santo também é o Rei da glória. 3 pessoas distintas, juntas, sendo uma só. Então, glória. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. O Espírito da glória de Deus. Da glória e de Deus. Tá? O Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, ele sim, blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Então, ele também é o Espírito da glória. Ele também é o Rei da glória. Ele realiza obras divinas. Assim como o Pai, o Filho, o Espírito também realiza obras divinas. A. Criação. Criação e providência. Salmo 104, verso 30. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Então, quando o Espírito vem, ele faz o quê? Ele cria. Envias o teu Espírito e eles são criados. Ele faz parte da criação. Faz parte
do processo de criação. E assim renovas a face da terra. Então, ele faz parte da criação e providência. Ele faz parte da regeneração. Também faz parte da regeneração. O que é regeneração? É o nascer de novo. Regenerar. Gerar. Regerar. Nascer de novo. Pegar uma coisa e transformá-la em novo. Ok? Então, João capítulo 3, versículo 7 e 8. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O nascer de novo. O Espírito Santo, ele também faz parte dessa obra divina, porque ele é divino e participa de toda a obra divina. Assim como nada sem Cristo foi feito, nada sem ele foi feito. Então, regenerar, nascer de novo. Tito, capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então ele faz parte da obra da regeneração, ele é atuante, junto com Deus Pai e Deus Filho. Ele faz parte, regeneração. Então, a palavra aqui, regeneração, é palingenésia. Palingenésia. Ela vem de dois vocábulos gregos. O primeiro é palim, de novo. A segunda é gênese, geração, gênese. De novo, gerar de novo. É isso que Paulo estava escrevendo a Tito. Você foi gerado de novo pelo Espírito Santo. Ele pegou você e criou uma criatura nova. Ele não remendou. Ele não remendou, assim como Jesus ensinou. Não adianta você remendar um pano velho. Não, tem que pegar um pano novo. Senão o remendo novo rasga o velho. Então, novo. Então, a palavra regeneração é particularmente utilizada no Novo Testamento e em grego é poligenésia, com um conceito bastante amplo, podendo significar novo nascimento, nascer de novo. É nascer de novo. João capítulo 3, versículo 3 e 4. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, nascer de novo. O Espírito Santo opera o seu novo nascimento. Gerar de novo. 1 Pedro 1,3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Gerou de novo. Para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Gerou de novo. Nova criatura é. Não é uma criatura uma criatura remendada. Não, é novo. Quebrou o vaso velho e construiu um novo. Novo. Nova criação. Então, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. É uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Então, em Gálatas tinha o quê? Esse problema. Os judeus queriam circuncidar todo mundo. Queriam circuncidar os novos convertidos, que eram não judeus e não eram circuncidados. Paulo escreveu o quê? Olha, nem uma coisa nem outra, mas sim o ser uma nova criatura. É ter o Espírito Santo dentro de você, te tornando uma nova criatura. Isso é importante. Ser circuncidado ou não ser, na carne, não faz diferença nenhuma. Como Paulo escreveu, a circuncisão tem que ser a do coração. Então, ter o Espírito Santo. Essa que é importante. Então, nova criação. Ressurreição. Ele também opera na obra da ressurreição. Então, ele operou na obra da criação, na providência, na regeneração, e agora ele opera na obra da ressurreição. Ok?
Então, Romanos capítulo 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então ele também faz parte da obra da ressurreição. Então, ele também opera a ressurreição. Ele faz parte de toda a obra divina. Ok? 2. A obra do Espírito Santo. Então, os símbolos pelos quais o Espírito Santo é conhecido indicam a sua obra. Então, letra A, ele é conhecido como óleo. O óleo, unção, capacitação para um serviço especial. O óleo que eles colocavam em cima da cabeça de quem ia ser rei de Israel, ou quem ia ser sacerdote, era apenas um símbolo, tá? Não é porque derramava o óleo em cima dele que aquele óleo fazia alguma coisa. Não, é igual o batismo nosso. Nosso batismo é uma declaração pública que você morreu com Cristo e nasceu de novo. Então, o Espírito Santo não entra em você a hora que você baixa as águas, não. Ele entrou antes. E você foi convencido do pecado e se arrependeu e confessou o seu pecado e confessou Cristo como seu Salvador. Então, o batismo é simplesmente uma ordenança, um simbolismo. Então, derrubar o óleo em cima do rei Davi foi um simbolismo. Porque Deus colocou o Espírito Santo dentro dele. Não no momento que derramou o óleo. Então, é só um símbolo. É um símbolo. Então, óleo é uma unção. É uma capacitação para um serviço especial. Então, o Espírito Santo é o óleo. Quando ele entra em você, ele te capacita para um serviço especial. Ele te separou para aquele serviço. Ok? Lucas, capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Então, veja, fui ungido, colocou o óleo, para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Então, o símbolo é um óleo, é uma unção, uma capacitação. Ele te capacita para um serviço especial. Ok? Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, então veja, é um símbolo. Ele é o óleo que é derramado em você, ele te unge, ele te capacita. E com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então é um simbolismo. Um óleo, uma capacitação. Então, primeiro símbolo, óleo. P, o vento. Invisível, mas real e poderoso. A liberdade de ser imprevisível. Avivamentos na história da igreja. Então veja, ele é invisível, mas ele é real e poderoso. Ele é imprevisível. Né? Quando às vezes tem algum avivamento que ninguém está esperando, mas tem. João capítulo 3, versículo 8. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então ele é um vento. O próprio palavra grega fala pneuma, sopro, vento, pneuma. Atos capítulo 2, versículo 2. De repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Então, um óleo te capacita, é um vento. Ele é imprevisível, ele sopra onde ele quer, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Terceiro, a água. Ele tem um símbolo de óleo, vento e água. Água, abundância, satisfação e limpeza em nossa vida. E Isaías, capítulo 44, versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes, sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então ele é a água. A água que é derramada sobre a sequidão. A água que limpa, que purifica. Então, mais um símbolo do Espírito Santo. A água.
Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38 ao 39. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios. Quais são esses rios de água viva? São os frutos do Espírito, que está em Gálatas 5. Então, os frutos do Espírito, rios de água viva. A vida eterna, a glória de estar com o Senhor para sempre. Então, ele é a água. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Então, veja, rios de água viva. E o que ele está dizendo? A respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado. Porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então Jesus, eu vou. E quando eu for, eu mandarei meu Consolador. Então Jesus subiu e mandou o Espírito Santo. Então, água. Mais um simbolismo. Ele não é uma água, ele simboliza a água. Ok? Outro símbolo, fogo. Purificação, calor, juízo e destruição. Isso é o fogo. Purifica, é quente, juízo, destruição. Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, aqui é João Batista dizendo, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Purificação. Ele purifica. Ok, irmãos? Então, símbolos que o Espírito Santo é lembrado na Bíblia. Óleo, capacitação pelo serviço. Vento, é invisível, mas é real e poderoso. Liberdade de ser imprevisível. Ele faz o que ele quer, como ele quer e onde ele quer. Água, abundância, satisfação, limpeza em nossa vida. Fogo, purificação, calor e destruição. O símbolo do fogo, purificação. Você foi batizado com Espírito e com fogo. Ok? 2. Obra do Espírito Santo com respeito às Escrituras. O Espírito Santo é o autor das Escrituras. Quem é o autor das Escrituras? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele é o autor das Escrituras. O homem só escreve, tá? Ele foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever. Ele escreveu. Ele foi uma ferramenta ali para escrever. Mas o autor é o Espírito Santo. Ok? Segunda carta de Samuel, capítulo 23, versículo 1 ao 2. São estas as últimas palavras de Davi. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Então veja, o Espírito do Senhor fala por intermédio dele. Por intermédio dele ele escreve. Assim foi com os 4 evangelhos, assim foi com os profetas menores, os profetas maiores, foi com os Samuel, com Moisés, assim foi com os apóstolos. Então o Espírito falou por intermédio deles, e eles escreveram. João, quando estava lá, o anjo falou, escreve o que você está vendo. Ele falou, escreveu. Isso aqui você não escreve. Okay? Quando Paulo foi arrebatado, ele falou, vê, mas cala-te, você não vai falar nada disso aqui para ninguém. O Espírito, então, por intermédio. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 21. Pois jamais a profecia teve origem da vontade humana. Não tem vontade humana na escritura aqui. O homem escreveu o que o Espírito Santo passou para ele escrever. Então pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Impelidos pelo Espírito Santo. Então, a palavra da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Ok? Primeira carta do apóstolo Paulo a Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana. Então, Paulo não usava a sabedoria humana. Não. Mas com palavras ensinadas pelo Espírito,
interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Então veja, quem te dá o discernimento espiritual? É o Espírito Santo. E através do discernimento espiritual você interpreta a Bíblia, que foi o próprio Espírito Santo que escreveu. Então quem escreveu a Bíblia? Quem que inspirou as pessoas, os escritores a escrever? Mais de 40 escritores escreveram a Bíblia, foi o Espírito Santo. Quem consegue discernir o que ele escreveu? Quem ele deu capacidade. Então, discernimento espiritual. Quem não tem discernimento espiritual não entende a Bíblia. Continua cegada por Satanás, escolhendo o mundo em vez de Deus, escolhendo o inferno em vez do céu. Tá? O ímpio vai para o inferno porque ele escolheu ir para o inferno. Ele escolheu, ele quer o inferno, ele não quer a Deus. Ele não quer. Se ele quisesse, ele estava aqui. Ele está onde? No mundo. Ele não quer Deus. Então o ímpio escolhe para o inferno. Ele rejeita Deus. Ele nem sabe que o inferno existe. Ele acha que o inferno é aqui, ou que é uma fantasia, ou que vai ter purgatório, ou que ele vai reencarnar. É o que ele acha. Isso é o que ele acha. A verdade ele não aceita. A Bíblia é mentira. Já cansei de conversar com várias pessoas ímpias que falam: a Bíblia é mentira. A Bíblia ela tem distorção, a Bíblia se contradiz, Deus é mau, Deus permite o mal. E você vem explicando, a pessoa no máximo ela se cala, mas não aceita. Então, discernimento espiritual, quem tem? Que é o Espírito Santo quis dar. Ok? Evangelho de João, capítulo 16, versículo 12 ao 13. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Okay? Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. E lhes anunciará o que está por vir. Então, Jesus dizendo aqui, eu tenho muito para falar para vocês, mas agora, nesse momento, agora, vocês não têm discernimento espiritual. Vocês ainda não têm o Espírito Santo, ele não havia enviado. Ele enviou depois que ele subiu. Então agora não adianta eu falar para vocês, vocês não vão entender. Quando ele vier, ele dará um entendimento para você entender o que ele mesmo inspirou a escrever. Ok? Então aqui Jesus prometeu que o Espírito Santo guiaria os apóstolos a toda a verdade. Não todos os crentes através dos tempos. Tá? Então os apóstolos aqui, vou guiar vocês a verdade, vocês vão fazer a minha obra, vão escrever, aí depois os crentes vão ler e vão entender. Ok? B, então, A, o Espírito Santo é o autor das Escrituras. B, o Espírito Santo é o intérprete das Escrituras. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 2, versículo 10b ao 12. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas dos homens, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, exceto o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, que conhece o quê? O mundo. Mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então o Espírito de Deus vem para falar das coisas de Deus, não das coisas do mundo. E a gente entende o que Deus está dando gratuitamente para a gente. O reino dele. O reino dele. É isso que o Espírito Santo faz. Ele interpreta as Escrituras para a gente. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precise que alguém os ensine. Não precisam que alguém os ensine. O crente, o cristão, realmente salvo, cheio do Espírito Santo, quando ele lê a Bíblia, ele entende. Ele entende. Mas, como essa unção, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele tal como os ensinou. Se você reparou quando você era um novo convertido e ainda não tinha lido toda a Bíblia, quando alguém falava uma besteira, você te incomodava, falava, não é assim. Tem alguma coisa aí que não está fechando a conta, você sente. Você pode não saber naquele momento que é uma heresia, que é mentira, que está distorcendo, mas você sente no seu íntimo, olha,
não está legal. Isso aí não está... Tem alguma coisa estranha, aí você vai procurar saber e você... Não, realmente, ele te incomoda. Por quê? É ele que te conduz à interpretação correta. Ok? Irmãos, então eu vou terminar a aula por aqui hoje. E no próximo domingo a gente vai continuar falando sobre as obras do Espírito Santo. Ok? Vamos falar sobre a obra com respeito a Jesus Cristo. E depois a obra do Espírito Santo com respeito ao crente do Antigo Testamento. Ok? Que o Espírito ele operava de uma maneira no Antigo Testamento e opera de uma outra maneira agora no Novo Testamento, na Nova Aliança. Ok, irmãos? Vamos orar para que Deus abençoe tudo que nós estudamos. Pai, obrigado. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu Santo Espírito que habita em nós, porque Ele é o selo, Ele é o penhor, Ele é a garantia que esse corpo vai ser remido e transformado em corpo de glória semelhante ao de Cristo, Pai. Então, Ele nos ensina, Ele nos conduz, Ele nos ajuda na interpretação da Bíblia, Ele nos tira do erro, do engano, Ele nos permite conhecermos o Senhor todos os dias. Então, peço que Ele faça isso também com esse estudo, que ele seja gravado em nossos corações e possamos praticá-lo, vivenciá-lo, testemunhá-lo a todas as pessoas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Obrigado, irmãos.